E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Altair, professor de matemática aqui da oficina. Hoje nós vamos ver um exercício que trata de função inversa. A dificuldade nele está porque ele é bastante conceitual, ok? Antes de abordar o exercício, vamos ter uma preparação na ideia do conceito que envolve a função inversa, ok? Então vamos lá, ó. A função f, ela vai de A em B. Então, se o conjunto de chegada é o conjunto A, então, para a função f, esse é o conjunto domínio da função. Domínio da função. E cada elemento que eu tenho aqui, ele leva a um elemento que tem em B, que eu vou chamar de y. Então, eu carrego um x vindo para cá sendo y. E o conjunto B será chamado de contradomínio. Ok, turma? Então, qual é o domínio da função f? A. Qual é o contradomínio da função f? É o conjunto B, ok? Bom, se eu pensar na função inversa, se ela existir, nesse caso ela vai existir, a função inversa ela vai pegar elementos de B em A. Então, para caracterizar a função inversa, eu chamo de f de menos 1, aplicando em y, chegando em x. Nesse caso, a função inversa ela é definida de B em A. E nesse caso, quem será o domínio da função inversa? O conjunto B. E quem é o contradomínio da função inversa? O conjunto A. Então, o que nós precisamos saber para abordar esse exercício aqui é que você tem que entender o fato de que o domínio da função f é o contradomínio da função inversa. E o contradomínio da função f é o domínio da função inversa. Ok, turma? Então vamos lá, vamos para o exercício. A função f, onde o domínio são os reais, exceto um número a, real, um número qualquer, indo para um conjunto de chegada, que é o contradomínio dos reais, exceto um número real b. Definida por, agora eu apresento a função, turma, f de x igual a 2x menos 6 sobre x mais 1. É invertível, ou seja, existe a inversa. Então cabe muito bem para aquilo que nós temos aqui. O valor de A mais B então veja bem, eu quero o resultado dessa adição entre dois números reais que eu não conheço e eu preciso buscá-lo. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que determinar o domínio da função f. E depois, determinando o domínio da função f, eu vou ter o valor de A. Vamos ver como faz? É o seguinte. Domínio da função f. A função f, ela é representada dessa maneira, 2x menos 6 sobre x mais 1. Veja bem, o domínio, o que é? É a condição de existência. Quais valores eu posso atribuir para x? No caso, a gente percebe que na expressão existe um problema aqui, né? Para um tipo de valor de x, que é justamente no denominador. Então, a condição de existência, é que x mais 1 tem que ser diferente de zero, porque você não divide por zero. Então aqui no caso, você conclui que x é diferente de menos 1. Ok? Então, qual é o domínio da função f? O domínio da função f são os reais, exceto aquele valor que eu não posso atribuir a x, que é o menos 1. Então agora, comparando ao que nós temos ali, olha, o domínio são os reais, exceto o número, um conjunto com o número real A. E quem é esse número real A? O A é igual a menos 1. Concluindo, A é igual a menos 1. Achamos o valor de A. Ok, turma? Então pronto.
determinei o domínio da função f. Consequentemente, obtive o valor de A, que é menos 1. Agora, como que eu faço para obter o conjunto caracterizado como contradomínio aqui, que é o próprio conjunto imagem, porque existe a inversa. Então, existe essa coincidência. Contradomínio igual ao conjunto imagem. Para poder determinar o B, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que representar a inversa dessa função. Já que ela é invertível, existe uma função inversa e é possível representar. Vamos lá? Para começar, para obter a função inversa, nós representamos a função f de x igual a 2x menos 6 sobre x mais 1. Vocês sabem que f de x é y, ok? Então agora a gente representa assim, y igual a 2x menos 6 sobre x mais 1. A primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar as variáveis, tá? Então, aquilo para mim que é x, vira y e assim sucessivamente. Então, aqui, olha só, vou chamar de x, 2y menos 6, y mais 1. Ok? Então, agora eu troquei as variáveis, que seria o primeiro passo para a obtenção da função inversa. Tudo bem? Agora, vamos isolar a variável y. Então, para isolar a variável y, eu tenho que deixar todos os termos com a variável y no primeiro membro da igualdade. Então, fazendo os processos algébricos, olha só como fica. Aí eu aplico a distributiva aqui, yx mais x igual a 2y menos 6. Olha só, turma, lembrando, todos os termos na variável y no primeiro membro da igualdade. Então, passa o 2y. yx menos 2y igual a menos 6 menos x. Vamos colocar em evidência o y. X menos 2 igual a menos 6 menos x. E y deixa isolado no primeiro membro. E aí eu tenho o quê? X menos 2. Pois bem, você pode dar uma alterada na representação, mas está de bom tamanho o que eu tenho aqui. A função inversa é dado por essa expressão. Essa é a função inversa. Ok, turma? Bom, pessoal, para finalizar o exercício, já que eu tenho a função inversa, acabei de representar aqui, ok? Nós temos a função inversa indo dos reais, com exceção de um número b que eu não sei quem é, que chega no domínio da função f que eu tinha originalmente. Lembra? Do valor de a que era menos 1, ok? Então agora, tendo a função inversa, qual é o domínio da função inversa? O domínio da função inversa é justamente os reais, exceto aquele valor que não define a função. Ou seja, que faz com que a função não exista. No caso aqui, o domínio da função é determinado pela condição de existência que é x menos 2 diferente de zero. A expressão que está embaixo do denominador tem que ser diferente de zero. Então, x é diferente de 2. Pessoal, então, aqui o valor de b vai ser 2. Portanto, b igual a 2. E aí nós temos como resposta o quê? A soma a mais b vai ser menos 1, chegando na resposta do exercício. A é menos 1 e b é 2. E a resposta aqui é 1. Alternativa A. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado da resolução, ou mesmo do exercício. Eu escolhi esse exercício porque trata-se de função inversa, ele é bastante conceitual. A questão de obter uma função a partir de uma função f dada, a sua inversa é importante. A questão de saber que o domínio da função f e o contradomínio da função f tem uma relação com o domínio e o contradomínio da função inversa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais.